Mas quero trazer uma dose de hope aí, de otimismo para a galera. Uns dados muito bons que a gente está vendo em relação ao Bitcoin, começando aí principalmente pelo saldo de Bitcoin na mão dos investidores de longo prazo. Estou mostrando aqui a curva das últimas 2 semanas. Vocês veem que tem uma inclinação bem forte. Aí eu vou dar o zoom out, que vai dar para ver mais claro ainda que essa inclinação aí está unstoppable aí, né? Sem praticamente nenhum dia, que o último dia de saída foi dia 4 para o dia 5, que foi justamente o dia que teve o problema lá do carry trade do Japão, né? Então, provavelmente, sem essa questão do carry trade, a gente não tem movimento de venda por parte desses investidores de longo prazo desde o dia 30 de julho, né? Óbvio, desde quando maturou antes, nesse dia, mas é muito interessante ver isso, né? E se a gente der o zoom out maior ainda, a gente vai ver que a gente está voltando a patamares bem interessantes de acumulação aí, acima de 14 milhões de unidades. Né? 14 milhões de unidades são mais de... Né, vão ser no futuro 2/3 dos bitcoins. Hoje em dia um pouquinho mais, porque a gente não tem todos os bitcoins minerados, mas estamos chegando perto aí dos all-time highs de acúmulo que a gente teve lá em dezembro de 2023, antes da aprovação dos ETFs, né, com mais de 14 milhões, quase 14 milhões e 350 mil bitcoins na conta desses investidores. E outro ponto interessante também, mudou aqui no meu, mandando me cadastrar no TradingView, mas se vocês repararem no gráfico atrás, a dominância do Bitcoin vem aumentando bastante aí nas últimas semanas, e principalmente nessa última semana aí. Perfeito? Eu estou aqui com o gráfico desde o ano passado, mais ou menos, e você vê que, beleza, tirando alguns momentos aí de, provavelmente, aprovação lá do ETF de Ether, né, que da negociação, que teve um grande estouro do Ether, você vai ver que esse gráfico é parecido com o próprio gráfico, né, ao contrário, né, do Ether Bitcoin, né, o Ether caindo, perdendo dominância de mercado muito forte, e muito disso também para o Bitcoin, um pouco para a Solana. Perfeito? Mas a dominância aí, de novo, está em patamares de valores muito altos, cerca de 57%, quase 58%, né, indicando que a gente ainda está vivendo uma Bitcoin Season, perfeito? Não chegamos ainda na hora da altcoin season. Eu espero muito que chegue em breve, mas ainda estamos aí nesse momento que é melhor ter uma alocação maior em Bitcoin. Perfeito? E, só para a gente fechar essa tríade aí, né, outras notícias da última semana, vamos passar em relação aos ETFs agora. Tivemos também uma saída forte de ETFs ontem. Beleza? Não sei por que a gente não conseguiu os dados do dia 2 até, né, André? Tu também não tinha conseguido achar em nenhum lugar, né? Deve ter tido algum problema de registro lá, né, nas bolsas, mas os dados de ontem mostraram um movimento de venda muito forte do ETF de Bitcoin, cerca de 300 milhões aí, mas interessante ver que o saldo da BlackRock não se mexeu. A venda veio principalmente da Fidelity e de outros gestores. Perfeito? De novo, é um movimento negativo, mas, né, o ETF do Bitcoin está claramente oscilando aí nessa forma meio senoidal, que é como ele está aí desde março, abril desse ano, né, quando estabilizou aí as saídas versus entradas do GBTC e do ETF da BlackRock. Né? Então ele está nesse período senoidal, faz sentido a gente ter essas semanas de recuperação, mas os volumes movimentados ainda estão muito altos, as quantidades ainda estão muito relevantes. E aí, de novo, quando a gente passa para o ETF de Ether, a gente vê exatamente a situação reversa, né? A situação contrária. De novo, não só a saída por parte do ETHE, né? Análogo ao GBTC para o Ethereum, mas dias inteiros de monotonicidade, né? De desinteresse do investidor institucional e varejo por esse produto, né? E ainda ontem uma pior, né? Uma saída maior ainda do ETHE de 50 milhões, aí, algo que a gente também já não via há um tempo, mas só reforçando a tendência negativa aí para o Ether nesse período. Né? Compara aqui com o gráfico do Bitcoin, vou botar o gráfico semanal, você vê aqui, né, 6 semanas negativas para uma semana positiva. Se a gente voltar para o Bitcoin, né, nem teve 6 semanas negativas, teve, mas demorou meses para ter 6 semanas negativas e ainda assim com entradas positivas muito maiores. Né? O ETF de Ether ainda está no negativo, no net negativo, ou seja, saiu mais dinheiro por meio do ETHE do que entrou via os outros ETFs, né? Algo bem negativo.